Em um mundo onde a generosidade pode surgir de onde menos esperamos, uma funcionária dedicada recebe um presente que muda sua vida. Larissa, uma mulher como muitas outras, vê sua rotina se transformar com um gesto de amor incondicional. Mas será que ela está preparada para aceitar e retribuir tanta bondade? Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Larissa não conseguia acreditar nos seus olhos. O Sr. Roberto, seu patrão, estava diante dela com um sorriso largo no rosto e uma chave brilhante em sua mão. Larissa, você tem trabalhado arduamente para mim nos últimos anos. Quero recompensada por todo o seu esforço, disse ele, entregando-lhe a chave. Esta é a chave da sua nova casa. É um presente, Larissa. Você merece muito mais do que tem recebido. Seu coração estava acelerado. Uma casa. É algo impensável. Larissa havia passado por tantas dificuldades, especialmente após a perda de sua mãe. A dor ainda ecoava em seu coração, mas ver a possibilidade de uma nova vida, um novo começo, era quase como um bálsamo. No entanto, uma sombra de tristeza pairava sobre ela. Seu pai, antes um pilar de força, havia se tornado uma pessoa amargurada e solitária após a morte de sua mãe. A perda os havia unido em desespero, mas agora Larissa via a chance de escrever um novo capítulo. A casa nova representava mais do que um abrigo, simbolizava esperança. Mas será que poderia trazer também a redenção que ela tanto buscava? A batalha interna de Larissa estava longe de ser vencida. A escuridão do passado ainda tentava sufocada, mas agora tinha uma luz no fim do túnel. Poderia o amor e a bondade que essa nova etapa prometia curar as feridas do passado? Larissa pegou a chave, sentindo o peso da surpresa e da gratidão. A casa nova parecia um sonho, mas a desconfiança surgia como uma sombra. Ela pensou em tudo o que havia passado, nas noites sem dormir, nos dias exaustivos de trabalho. O Sr. Roberto sempre fora justo, mas esse gesto parecia pessoal. Ela o encarou, buscando respostas nos olhos dele, mas viu apenas sinceridade e simpatia. Por quê? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Você merece, foi a resposta, simples e direta. Larissa sentiu uma pontada de medo. O que ele queria em troca? Alguma coisa mais? A sua mente começou a correr, revisitando todas as vezes que se sentiu usada ou enganada. Não aceitaria nada que pudesse trabê-la de volta à escuridão. Larissa decidiu aceitar a oferta e visitar a nova casa. Ao chegar lá, encontrou um lar aconchegante e bem cuidado. O Sr. Roberto apareceu e explicou que não havia condições ou expectativas em troca, apenas o desejo de retribuir seu trabalho e dedicação. Larissa começou a se sentir mais à vontade, mas ainda carregava desconfiança. Ele então compartilhou uma história pessoal, sobre como a bondade de uma estranha havia mudado sua vida, e disse que queria fazer o mesmo por ela. Larissa viu a sinceridade em seus olhos e começou a se abrir à possibilidade de uma nova vida, livre da escuridão do passado. Larissa começou a frequentar a nova casa, sentindo-se aos poucos em casa. O Sr. Roberto visitava ocasionalmente, mostrando-se sempre gentil e interessado em sua adaptação. Com o tempo, Larissa notou que ele não apenas oferecia apoio financeiro, mas também uma amizade sincera. Uma tarde, enquanto organizava a cozinha, Larissa recebeu uma ligação do Sr. Roberto. Ele perguntou se ela poderia ajudar com o bolo para uma comemoração surpresa de uma funcionária. Larissa concordou e, ao entregar o bolo, conheceu a funcionária, Marina, que estava grávida. No evento, Larissa sentiu uma conexão inesperada com o grupo. Eles a incluíram em suas conversas e brincadeiras, fazendo sentir valorizada. O Sr. Roberto sorriu, observando integrada. Ao voltar para casa, Larissa refletiu sobre o quanto estava se abrindo. A casa nova e as novas relações estavam trazendo luz ao seu coração. Mas, em meio à alegria, uma sombra de tristeza ainda a acompanhava. Seu pai. Como ele reagiria a essa nova fase de sua vida? Ela decidiu visitá-lo no dia seguinte. A conversa foi simples, mas sincera. Ela compartilhou sobre a casa e o Sr. Roberto, sem forçar.
Seu pai ouviu, e por um momento, Larissa viu um brilho de alegria em seus olhos. Cuide de você, Larissa, disse ele, antes de se recolher. Larissa sorriu, sentindo um passo dado em direção à cura. A relação com o Sr. Roberto e as novas amizades ajudavam a ver um futuro mais claro. Mas o caminho ainda tinha suas incertezas. O que mais o futuro reservava? Larissa sentiu um alívio ao ver o pai sorrir novamente. A visita havia sido mais leve do que imaginava. No caminho de volta para a nova casa, refletiu sobre como estava se permitindo abrir para as pessoas. O Sr. Roberto e as novas amizades estavam mudando sua perspectiva. Ao chegar em casa, encontrou Marina, que estava quase terminando o almoço. A gravidez de Marina fazia lembrar da própria relação com o pai e do quanto havia se fechado após a tragédia. Sentiu uma conexão mais profunda com a amiga. Na noite daquele dia, enquanto lia um livro na nova casa, Larissa recebeu uma mensagem do Sr. Roberto. Ele pedia se ela poderia conversar com ele no dia seguinte. Algo no tom da mensagem a fez questionar se havia feito algo errado. Mas havia algo mais, uma sensação de que ele queria compartilhar algo importante. Larissa decidiu ir, curiosa e apreensiva. O que o Sr. Roberto queria conversar com ela? Será que estava relacionado à nova casa ou a algo mais? Larissa chegou ao escritório do Sr. Roberto com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ao entrar na sala, encontrou com um semblante sério, mas não severo. Ele pediu que ela se sentasse e, com uma voz suave, começou a falar. Larissa, você sabe que a cidade está cheia de fofocas e julgamentos. As pessoas não entendem quando alguém recebe um presente generoso sem uma razão aparente. Elas começaram a questionar minha intenção ao lhe dar a casa. Larissa sentiu um estar angustiado. Não havia pensado nas consequências sociais de sua bondade. Eu quero que saiba que não há segundas intenções, Larissa. Você merece isso e muito mais. Mas, infelizmente, as pessoas não veem a bondade como eu vejo. Ele fez uma pausa, olhando para ela com compaixão. E você, Larissa? Como lida com esses julgamentos? Você se sente culpada por receber algo tão valioso? Larissa refletiu por um momento. Sim, havia se sentido culpada, mas também havia percebido que a generosidade do Sr. Roberto estava libertando de alguma forma. Ela decidiu se abrir. Eu sinto que estou começando a me libertar, Sr. Roberto. Mas é difícil quando as pessoas ao meu redor não entendem. Ele sorriu e disse: a verdadeira força está em não deixar que as opiniões dos outros definam nosso caminho. Você está no caminho certo, Larissa. Não permita que a escuridão os outros alimentem e obscureça a luz que está encontrando. Larissa sentiu uma onda de gratidão. Ele estava certo, ela não podia deixar que o julgamento dos outros a definisse. Ela estava decidida a continuar seu caminho, abraçando a bondade e a esperança que o Sr. Roberto havia trazido para sua vida. Larissa sentiu uma sensação de alívio ao decidir abraçar a bondade do Sr. Roberto. Com o passar dos dias, ela começou a se sentir mais segura e confiante em sua presença. O Sr. Roberto, percebendo seu desconforto, decidiu ter uma conversa mais profunda com ela. Larissa, quero que saiba que não há nada que eu espere em troca dessa casa. Quero apenas que você seja feliz e realizada, disse ele, com um olhar sincero. Larissa sentiu uma emoção profunda ao ouvir suas palavras. Ela começou a questionar se estava sendo justa consigo mesma, se estava permitindo que o medo e a desconfiança a impedissem de receber a bondade dos outros. Por que você faz isso por mim, Sr. Roberto? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Ele sorriu e disse: porque você merece, Larissa. Você é uma pessoa especial e eu quero ajudá-la a ver isso. Larissa sentiu um conflito interno. Podia se abrir para a bondade ou se fechar novamente. A escolha era dela. Larissa se sentiu abalada com as palavras do Sr. Roberto. Ele não esperava nada em troca. Era quase inacreditável. Ela começou a questionar se estava preparada para receber tanta bondade e generosidade. A presença do Sr. Roberto a fazia sentir segura e amada, mas também a trazia de volta a lembrança de tudo o que havia perdido no passado.
Enquanto caminhava pela casa, Larissa sentiu uma onda de emoções. Ela pensou em como a vida poderia ter sido diferente se tivesse recebido amor e apoio quando precisava. O silêncio da casa era um lembrete constante de tudo o que ela havia enfrentado sozinha. O Sr. Roberto, percebendo sua emoção, se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Larissa, você não precisa de nada em troca. Apenas quero que seja feliz. Suas palavras foram como um bálsamo para sua alma, mas também abriam uma porta para dúvidas e medos antigos. Poderia ela confiar nessa bondade? Ou era apenas uma ilusão? Larissa sentiu um alívio ao voltar ao trabalho após a conversa com o Sr. Roberto. A casa nova e a amizade dele haviam dado uma nova perspectiva, mas as fofocas na cidade ainda a incomodavam. No escritório, Marina, a funcionária grávida, se aproximou dela com um sorriso. Larissa, você está bem? Você parece um pouco distante ultimamente. Larissa sorriu de volta, sentindo uma conexão com Marina. Estou bem, Marina. Só um pouco refletiva. Mas você? Como está se sentindo com o bebê a caminho? Marina se sentou ao lado de Larissa e começou a conversar sobre seus planos. Larissa ouviu atentamente, sentindo uma sensação de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu parte de algo bom, algo que não a fazia se sentir sozinha ou julgada. Enquanto conversavam, Larissa percebeu que a presença do Sr. Roberto em sua vida havia trazido mais do que apenas uma casa nova, havia trazido uma chance de redescobrir a si mesma. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela sussurrava: e se você se decepcionar novamente? Larissa sabia que precisava enfrentar esse medo para seguir em frente. Ela olhou para Marina e sorriu, decidida a não deixar o passado definida. Larissa sentiu um alívio profundo ao se abrir para a bondade do Sr. Roberto. Com o apoio de Marina, ela começou a se sentir mais segura em sua nova vida. No entanto, a tranquilidade foi interrompida quando as fofocas na cidade se intensificaram. As pessoas começaram a questionar a generosidade do Sr. Roberto, sugerindo que havia algo obscuro por trás de sua atitude. Larissa se sentiu dividida. Por um lado, queria acreditar que o Sr. Roberto era genuíno em sua bondade. Por outro, a opinião pública fez duvidar de tudo. Ela começou a se questionar se estava sendo ingênua em confiar nele. Certa noite, enquanto refletia sobre sua situação, Larissa recebeu uma visita inesperada do Sr. Roberto. Ele chegou à sua casa com um sorriso tranquilo e disse: Larissa, eu sei que as pessoas estão falando, mas quero que saiba que minha intenção nunca foi outra senão ajudar. Você é uma pessoa especial e merece todo o amor e a bondade do mundo. Suas palavras a confortaram, mas Larissa ainda sentia uma sombra de incerteza. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, se deixar levar pela desconfiança ou se abrir completamente para a possibilidade de um novo começo. Enquanto olhava nos olhos do Sr. Roberto, percebeu que havia uma escolha a ser feita, não apenas sobre ele, mas sobre si mesma. Com o passar dos dias, Larissa se sentia cada vez mais à vontade na casa nova. O Sr. Roberto continuava a ser uma figura de apoio, oferecendo palavras de conforto e sabedoria. Ela começou a ajudar Marina com pequenas tarefas e a se sentir mais conectada à comunidade. Um dia, enquanto cuidava do jardim, Larissa refletia sobre como gestos simples, como o do Sr. Roberto, tinham mudado sua vida. Ela pensou em como a bondade dele a havia feito se sentir vista e ouvida. Mas também surgiram dúvidas: será que era tudo sincero? Ou havia algo mais por trás? Enquanto regava as plantas, Larissa notou uma pequena lesão em sua mão. Era um corte superficial, mas começou a sangrar. Ela se sentou para limpar e curar a ferida, pensando em como pequenos atos de cuidado podiam trazer alívio. Nesse momento, percebeu que o verdadeiro presente do Sr. Roberto não era a casa em si, mas a chance de se redescobrir e se sentir amada. Larissa sorriu, sentindo uma paz interior. Ela sabia que ainda havia muito a percorrer, mas estava pronta para enfrentar os desafios, sabendo que havia pessoas ao seu lado que a apoiavam incondicionalmente. A tranquilidade do momento a fez olhar para frente, com esperança e otimismo.
Larissa sentiu um profundo impacto ao ver a cidade se mobilizar em torno de uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias carentes. O Sr. Roberto, sempre à frente, organizara a iniciativa com seu conhecido entusiasmo. Ela o acompanhou, e juntos distribuíram cestas básicas e ouviram histórias de superação. Enquanto ajudava, Larissa refletiu sobre como o presente do Sr. Roberto havia mudado sua vida. A casa nova não era apenas um lar, era um símbolo de esperança e um lembrete de que havia bondade no mundo. Ela começou a se dar conta de que, talvez, pudesse fazer o mesmo por outros. Marina, agora sua amiga, grávida e enfrentando desafios, se tornou um exemplo. Larissa quis retribuir todo o apoio que havia recebido. Em uma conversa com o Sr. Roberto, ela expressou seu desejo de ajudar mais, de deixar um legado de empatia. Ele sorriu e disse: Larissa, você já está fazendo isso. Sua presença aqui e sua disposição para ajudar são o maior presente que alguém pode dar. Naquele momento, ela sentiu uma paz interior, percebendo que estava no caminho certo, sem precisar de respostas fáceis, mas com a certeza de que estava mudando. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante de Larissa e sua transformação. É inspirador ver como o amor e a bondade podem mudar nossas vidas. Se você gostou dessa história, explore nossos outros vídeos, cheios de emoções e reflexões. Nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.